Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Perfeito, né? 10h15 pontualmente, estamos iniciando mais uma de nossas edições do Sabe Caxias by Bitcom. Manhã de quinta-feira, dia 15, dia deles, dos professores, e de uma certa forma todos nós somos, né, aprendizes e professores. Muita atenção, né, na forma que você está manejando através do seu próprio mover, se você serve de exemplo para muitas pessoas. Então, né, de certa forma, todos nós somos professores, mas há aqueles que levam e adotam como profissão e passam por uma profunda especialização, graduação para se transformar em professores. Felicidades para todos vocês, felicidades mesmo. E claro que no meio de tudo isso é uma importante reflexão, e o Sabe Caxias by Bitcom caminhará para essa pauta, a importância e uma reflexão profunda na educação e uma radiografia nos dias de hoje. Temperatura marcando 18 graus em Caxias do Sul. Hoje, segundo a previsão do tempo, nós vamos ultrapassar a casa dos 20 graus, vamos subir um pouquinho mais, vamos chegando até próximo a 23 e 24 graus. O sol brilha, com exceção de leves nuvens que estão circundando em altas altitudes pela a região serrana. Um destaque também para as temperaturas um pouco baixas nas primeiras horas da manhã, mas logo o calor já veio, né, aquecendo os corações. Para amanhã, sexta-feira, as temperaturas romperão a casa dos 25 graus, segundo o que destaca a previsão do tempo. E no sábado, aí sim, vão beirar a casa dos 30 graus. Então, vem dias quentes por aí. E amanhã, sexta-feira, segundo a previsão do tempo, as nuvens que agora estão, né, muito altas desaparecerão e o céu ficará azul, proporcionando um dia mais quente. E tudo isso também se refletirá ao longo do sábado. Domingo, por enquanto, marca leves instabilidades que poderão ocorrer no finalzinho do dia, né? Nós vamos estar acompanhando toda essa movimentação. Para a semana que vem, a previsão do tempo traz destaque de possíveis chuvas intercaladas ou nesta temática que nós separamos para hoje, uma reflexão profunda sobre as questões da educação. De imediato, nós já vamos à nossa conexão, ele que participa junto com a gente, grande Miguel Brambila, o eterno professor, né? Todos nós, de certa forma, somos professores. Seja bem-vindo à nossa programação, um bom dia especial para você. Bom dia, meu querido Edinho Soares. Bom dia a toda a nossa querida audiência, né? Amigos, amigas, todo o pessoal que nos acompanha em Sabe Caxias by Bitcom desde sempre. É um prazer estar em sua companhia eterno. Todos nós queremos ser e somos professores, nem sempre, né? Às vezes, mas você é um professor de generosidade e gentileza. Muito obrigado sempre aí pelos nossos estímulos e que nós temos a obrigação de transmitir à nossa sociedade, aquelas pessoas que nos escutam, o positivismo de um dia, né? Hoje é quinta-feira, já estamos no dia 15 de outubro, né? Veja bem que o tempo passa numa direção infinita, realmente. As nossas transformações interiores e exteriores são muitas e precisamos gostar de viver, como diz a música, é preciso saber viver. E viver com alegria, com satisfação e com inteligência exige respeito, é claro, a todos os que nos ensinam, né? Pais, que são os nossos primeiros professores, a educação se traz de casa, os professores que marcam na nossa história, por exemplo, o que mais marcou a minha história, não só pela fama, mas pela sua disciplina, foi o Luiz Felipe Scolari, que foi meu professor de educação física no Cristóvão de Mendoza, ainda quando era zagueiro da Ser Caxias, né, e conhecido como Rosca. Depois teve toda a sua fama, né? Infelizmente, né, o 7-1 também participou da sua vida, mas enfim, lembro com carinho, né, do Luiz Felipe Scolari e de outros tantos professores, né? Sempre gostei de educação física, mas vários professores, né, que passam em nossas vidas. E muitos já não estão mais por aí, outros ainda estão. Então é importante, sim, essa troca de informações. Nós vamos falar sobre isso neste programa também. Hoje vamos ao Minuto de Sabedoria. Não fique remoendo as coisas do passado. Ficar preso ao passado não dá futuro. Não se deixe prender por mágoas e ressentimentos.
Não se atormente com o que passou, mesmo que reconheça seu erro. Levante-se e siga em frente o mais rapidamente que puder. Faça as pazes com seus adversários, envie pensamentos de simpatia e amor, e todas as mágoas se afastarão e você viverá feliz e risonho. Isso é uma ciência, não são apenas palavras, Edinho Soares. É verdade, meu irmão. Eu fico muitas vezes pensando que quando a gente traz essas tonalidades de reflexão, da reconciliação, e fala do perdão, e fala de abrandar-nos o nosso coração, é violenta, que judia, que deturpa, que derruba, que massacra, que exprime, que imprime, né, muitas vezes um conceito generalizado que vira, né, numa propagação, reação em cadeia que pode se transformar muitas vezes em conflitos físicos, né? E isso tudo mostra que nós estamos numa sociedade ainda que nós temos que de verdade entendermos que nós não somos elementos perfeitos, que cada um de nós tem as nossas dificuldades, que cada um de nós somos imperfeitos, por isso que nós devemos nos apoiarmos uns aos outros, que é um amor e brandura, para poder tentar melhorar um pouco mais de tudo isso. E eu acho que essa data de hoje, Miguel, eu vou passar para você, que eu vi que você tem algo a acrescentar, e é muito importante que nós tenhamos algo a acrescentar, ainda mais na data de hoje, que vem abrir um alicerce não somente de comemorações, mas que vem escancarar a necessidade de avanços numa questão tão importante, tanto somente na ampliação e entendimento das políticas educacionais, quanto até no respeito a esse profissional. Pois é, ainda nessa questão do nosso Minutos de Sabedoria Instrutivo do Torres Pastorino, só para acrescentar nessa reflexão que é individual e se transforma coletiva no sentido de aconselhamento mesmo, de uma dica, nós somos dínamos de atração de energias. E é verdade, a grande parte, talvez todos os nossos conflitos, como tu disseste com propriedade, partem de nós mesmos, da maneira como nós observamos o dia, né? A vida, aquilo que chega até nós e a forma como reagimos. Tanto que existe, né, o termo reacionário, ou seja, você recebe a questão e reage como? Reflete ou reage impulsivamente? Os nossos erros do passado não temos como mudar, nenhum de nós é perfeito, mas isso não nos livra da responsabilidade, é claro, porém nos traz a chance de continuarmos vivendo até que nós consigamos superar essa questão, não é, Edinho? Você fala muito bem nesse sentido, porque também estuda essas questões, não é? A profissão mais antiga da humanidade, no sentido positivo, é o ensino. O ensino, a troca de informações, né, Edinho? E você pode ver aí, nós temos as informações aí que está na Constituição. Você tem mais condições do que eu para ler o que diz a nossa Constituição Federal sobre o direito à educação, o direito ao ensino fundamental e estrutural para o cidadão brasileiro. Constituição de 1988, Edinho, nas suas mãos aí, se você quiser ler. É um artigo curto, mas as pessoas precisam ter ciência disso. Quando fala direitos, né, as pessoas têm que começar a refletir nesse sentido. Quando algo me diz que é um direito meu, significa que é um dever do Estado em dar. Nunca esqueço disso. As pessoas falam assim, eu tenho direito à moradia. Mas se você tem direito, é porque o que prover vai prover o teu direito e o dever de lhe prover. Então nós vamos estar fazendo essa leitura. Faz parte hoje do nosso... Né, faz parte do nosso currículo, vamos dizer assim, do nosso protocolo para o dia de hoje. Me fugiu a palavra, Miguel Brumino, nosso roteiro para o dia de hoje. Isso, nosso roteiro, nosso escopo, aqui nós vamos estar fazendo a leitura. Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 88, a seguinte trecho em sua regência: a educação, direito de todos, é dever do Estado em primeiro e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho. Eu tenho mais um material para ler mais adiante que vem confrontar e trazer estatísticas e números, mas somente nesse ponto aqui já dá para tu mergulhar, Miguel Brambila, num profundo análise sobre tudo isso nos dias de hoje e a repercussão que se dá na nossa sociedade. É importante referenciarmos que essa é a nossa Constituição de 1988, a abertura democrática. Lembro-me sempre do Ulisses Guimarães, que desapareceu no mar, depois de um acidente de helicóptero, proclamando a Constituição e uma aparente curva na história do Brasil. Mas o tempo foi passando e os deveres públicos foram se esvaindo. E aqui estamos nós, num abismo social escancarado pela pandemia. Quem observa o assunto com atenção e no dia a dia debate a questão, sabe que esse abismo já era real, né? Nós temos aí várias questões que são discutidas cotidianamente no jornalismo, na cultura, nas questões dos debates, na questão da educação. Mas nunca ficou tão claro como quanto na pandemia o abismo da educação no Brasil. O abismo de salário dos professores particulares e dos professores públicos, a destruição das escolas, o sucateamento das escolas públicas em detrimento das estruturas particulares, a questão do custo para que você entre numa escola particular e o desânimo de quem está em escola pública que não consegue, nesse momento, ter acesso ao conhecimento. Poucos fatores aparentes, né? Somente 4, 5 citados já demonstram Brasis diferentes, com constituições diferentes, com acesso à educação de formas diferentes. Mas aí se diz, vivemos numa sociedade democrática, um capitalismo liberal, ou seja, a iniciativa privada tem o direito de explorar. Mas a pergunta que se faz, como resultado desta pandemia, sem nenhum tipo de visão de socialismo comunista, mas de ampliar este artigo da Constituição para todos os cidadãos, não seria de se rever a questão da educação pública e privada num outro modelo de educação na construção de um Brasil? Porque nós temos aí uma série de problemas, Edinho e ouvintes, que trazem também para o futuro próximo, imediato, a ampliação desse abismo, que é a questão da falta de incentivo para a formação de novos professores, que estão fugindo da licenciatura porque sabem que será um martírio e será uma dificuldade enorme sobreviver e ter família dando aulas. E aí, dar aulas de qualidade, menos ainda. Então, cada ano que passa, nós estamos criando uma elite cultural cada vez mais distante da realidade brasileira. Você tem dados do IBGE aí de 2019, 2018, aonde somente a manchete, você pode acrescentar em partes, para não ficar muito prolongado, nós comentamos em partes, o índice de evasão escolar entre os pobres é 12 vezes aproximadamente maior do que aqueles que têm acesso à educação privada. Então, este é um dos fatores. Assim, comparativamente, Edinho, com a saúde, que também tem esse mesmo abismo, a saúde de quem tem acesso a planos de saúde e quem não tem a saúde pública. É a mesma questão. Nós precisamos rever algumas questões públicas no Brasil. Miguel Brambila, mantendo a imagem, eu vou manter a imagem em você para nós podermos ver suas reações quanto a essa pergunta que eu vou fazer. Miguel Brambila, o Estado não está, o Estado que eu falo, a nossa nação, né? Não estão nem sequer cuidando do espaço físico, né? Quantas escolas que estão aí com goteiras, quantas escolas estão precisando de pinturas. O nosso Cristóvão de Mendonça,
aqui em cima, né, no final. Olha como é que está essa situação da escola. Há uma desassistência e uma desatenção muito grande do governamental e escassez de recursos, e os recursos não chegam onde tem que chegar, Miguel. Olha, Edinho, hoje nós temos publicado no Noticiário Nacional mais um caso de corrupção. Vice-líder do governo federal na Câmara com dinheiro na cueca. 100 mil reais. Ah, mas 100 mil reais perto de bilhões não é corrupção. Como que não é? É corrupção, sim. R$1 é corrupção. Esse dinheiro, exatamente. Quanto de merenda escolar você compraria? São 10 milhões de brasileiros passando fome. Gosto muito da visão do ex-governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, que traz, né, independente de partido, porque nós estamos aí em tempo eleitoral, então qualquer coisa que se fale de partido, né, pode refletir na questão municipal, e é preciso ter prudência nisso. Cristóvão Buarque fala muito bem, e ele é reitor, foi reitor, né, da Universidade de Brasília, senador, da questão desse abismo social, que é óbvio, mas não pode ser normal. E o que estamos fazendo para isso? O que está se fazendo para que se cumpra a Constituição do Brasil? Essa é a principal questão. Se nós não temos educação, grande parte dos brasileiros nem sabe deste artigo que está na Constituição. Não se tem aulas de Constituição nas escolas, pelo menos de maneira básica, o que normatiza nosso estado social, o que nos delimita como fronteira, quais são as respostas que as autoridades devem dar após a eleição para a sociedade. Não se tem isso de maneira clara. O debate também hoje, que foi ao plenário, e é justamente o que pauta a corrupção e a violência no Brasil, é a prisão, a soltura do traficante André do Rep, que entra-se aí na questão dessa retórica do STF, dessas dificuldades de interpretar a lei, refletindo uma imaturidade social, que nós comentamos ontem, a prisão em segunda instância, que foi mudada, no sentido que nós sabemos politicamente a razão, dando a oportunidade de se libertar bandidos como esse, que fugiu, foi imediatamente, nem foi para o endereço que citou, e como diz aí, alguns ministros dizem, o Fux, é que ele zombou simplesmente da sociedade brasileira. E ao pé da letra o Marco Aurélio Melo simplesmente lhe deu um canetaço, porque esta é a lei. Então você pode soltar um psicopata, um pedófilo, um assassino, porque este é o pé da letra da lei e porque não houve amadurecimento, não houve nem tempo da prisão em segunda instância decantar na questão jurídica. Decantar significa, né, ir até o fundo da questão do debate e ser absorvida, né? Não houve. Então é a mesma coisa. Como é que nós vamos construir um Brasil se a educação tem esse abismo? O brasileiro, como diz o ditado popular, vem do almoço para pagar a janta, Edinho. É bastante complicado, Miguel Brambila, e a gente vê cada vez menos, né, decrescentes orçamentos para a questão da educação, a exemplo das universidades federais. A gente está vendo cada vez mais uma política que caminha, né, não com o olhar e o viés da pauta educacional, mas caminha com um intuito de somente uma observação econômica, que também faz parte de todo um contexto, mas parece que é só isso que existe na nação, né? Não se fala no crescimento, não se fala em habitação, não se fala em outras questões, parece que é só economia, e cada vez mais a gente vê que todos esses antepados que se procura se cuidar, eles estão alicerçados na educação do povo, né? A gente vê hoje índices de criminalidade, índices de furto, índices de drogadição, as nossas fronteiras todas abertas para o tráfico de drogas internacionais, inclusive usando-se portos, né? Portos aqui nas nossas... Era onde nós havia uma blindagem, era pelo mar, acabou a blindagem do mar, já vem tudo por ali também. E a contrapartida, a gente não educa o povo
para que o povo possa ter discernimento, se desvencilhar de todas essas coisas que estão acontecendo. Parece que abre-se um abismo temeroso. Inclusive, eu estava ouvindo uma pesquisa agora há pouco do G1 e eles entrevistaram professores, né, uma encomenda de uma pesquisa, uma empresa de pesquisas, e essa encomenda dessa pesquisa aponta que 50% dos professores temem o futuro. É terrível ouvir isso, né? Uma pessoa acadêmica, graduada, formada com embasamento, dizer que também, né? Um professor que tem o conhecimento, dizer que teme o futuro, não entende o futuro, que não sabe o que vai acontecer com o seu futuro da sua profissão, num país como o Brasil, é terrível. Eu vou fazer também, se tu me permite, uma menção de um trecho da nossa leitura que nós temos aqui no nosso roteiro, para o pessoal poder entender. É uma síntese de indicadores sociais que nós fomos separados, né? Que Miguel Brambila, junto com a produção, se debruçou sobre tudo isso. Abandono escolar é 8 vezes maior entre jovens de famílias mais pobres. A editoria da Estatísticas Sociais, elaborada pela Adriana Saraiva. A arte deste material foi da Elga Zips, que também foi realizado no final do ano de 2019. Está completando um ano já esse artigo, né? E o artigo começa assim, ó: para cego ver. A foto, nós não temos acesso à foto, mas só para o pessoal, a gente vai fazer aqui a mencionar elementos que vai dar para você ter noção do que a imagem dessa foto diz. A foto mostra 3 jovens uniformizados estudando juntos. Cerca de 737 mil jovens entre 15 e 17 anos estavam fora da escola em 2018. A renda é um dos fatores que determinam os percentuais de abandono e atraso escolar dos jovens de 15 a 17 anos. Na evasão escolar, 11,8% dos jovens mais pobres tinham abandonado a escola sem concluir ensino médio em 2018. Esse percentual é 8 vezes maior do que o dos jovens mais ricos, 1,4%. No país, cerca de 737 mil pessoas nessa faixa etária de idade estavam nessa situação no ano passado. A gente vai pontuar aqui e eu quero que você, com esses números em mãos, pense o que será o futuro. Esses aqui são os jovens, que amanhã serão os adultos. Amanhã eles vão estar no mercado de trabalho. Quais as condições que o mercado de trabalho poderá oferecer para eles? E aí entra nessa roda de samsara, né? E as coisas não engrenam e não vão para frente, e as realidades do Brasil se acentuam e as desigualdades sociais também. E claro que tudo isso traz um aumento exponencial da violência, e a contrapartida entra a drogadição. E aí o governo acredita que muitas vezes aumentando as polícias e aumentando os presídios se transforma em solução, Miguel. Exatamente. E onde estão esses jovens? Nos subempregos. Onde estão esses jovens? Não se trata de caráter a evasão escolar. Não se trata de que todo esse milhão de pessoas em 2019, porque é uma estatística do IBGE, se transformarão em bandidos, mas em desiludidos, em peso, em pouca contribuição cultural e social da sociedade, um mau aproveitamento do potencial, porque todos podem estudar e crescer, todos podem se transformar. Não existe essa questão de que uns são melhores que outros. Em condições iguais, dependerá somente da vontade de cada um, o seu desenvolvimento. O acesso deve ser livre para todos. E esse é um compromisso da sociedade. Isso apenas, Edinho, para ilustrar o quanto de desprezo se dá pela educação no Brasil. E o Rio Grande do Sul também vive isso. Já se teve orgulho desse estado na questão da educação pública. O município também passa por essas dificuldades. Você falou uma questão que só se pensa na economia e é verdade. O próprio Delfim Neto, que passou pela ditadura, que tem muitas contradições na sua questão de visão econômica, mas tem experiência, e você não precisa seguir o que ele fala, mas ouvir e refletir, dizia no passado que era preciso crescer o bolo para depois dividi-lo.
coisa de guloso, não é? Coisa de pessoa que não respeita a fome imediata das pessoas, numa metáfora econômica. Depois, numa entrevista ao professor historiador Marco Villa, ele disse que esta frase foi tirada de contexto e que não era esse o pensamento econômico dele. Porque se você esperar crescer o bolo para depois dividi-lo, quem vai ter acesso ao bolo somente são aqueles que têm acesso aos ingredientes do bolo. E esses têm a fome satisfeita. Economicamente falando, é uma metáfora, para depois dividi-lo. Enquanto isso, a sociedade espera, na evasão escolar, nos índices de violência, a mente desocupada é a oficina do mal. Essas quadrilhas, esse embate com a polícia, essas dificuldades institucionais que se tem no Brasil, passa por uma imediata reforma e acesso à cultura, à educação. Imediata. Mas aí, nesse momento de comemoração do Dia dos Professores, qual será a ponte que se fará entre o público e o privado? Muito complicado. Necessitará, em menos de 10 anos, Edinho, uma visão política de alguém que tenha força para isso, porque possivelmente a escola privada terá que ter aí algumas novas normas de suporte à escola pública. Caso contrário, com todo respeito à iniciativa privada, né, nem que seja a cobrança de impostos diretos para que vá à escola pública algum deste valor arrecadado pela sociedade, porque os políticos precisam também de fiscalização. E você não pode fiscalizar ninguém se você não tem argumentos e culturas e suporte institucional, cultural, argumentativo para isso. É um interesse, portanto, manter a sociedade na ignorância velado, Edinho. Sem a visão da conspiração, mas com certeza muitas coisas ainda estão sob o véu da má intenção do nosso país. Concordo, Miguel Brambila. Meu irmão, a gente vai a um breve espaço, 10h43, mas eu fico temeroso quanto ao nosso futuro nação moral e intelectual, com o distanciamento que estamos tendo das grandes potências mundiais, né? A Europa já traçou metas e já conseguiu sanar seus grandes dificuldades e avanços. A intelectualidade é presente e a gente vê que cresce a passos largos, né? E nós estamos tentando, talvez, se espelhar no modelo chinês de colocar o trabalho a uns níveis assoberbantes para tentar gerar riqueza através da produtividade econômica. Mas eu não sei se esse é o caminho, meu irmão, porque a gente observa que muitas coisas vão implicar ainda no árduo crescimento intelectual da população chinesa e tudo que virá pela frente e também na compreensão e erradicar modos, né, para o crescimento moral. Não é através do ferro, é através do conhecimento. Irmão, vamos a um intervalo. Edinho, conclua. Parte só nessa questão antes do comercial. É preciso lembrar, a China comunista, ditatorial... É no ferro, né? Ela escraviza o seu povo. Então tem bilionários chineses para o mundo, mas como nós já dissemos neste programa, as pessoas moram nas fábricas por medo de perder o emprego. Trabalham 16 horas por dia, como antes da Revolução Industrial, como no século XVII, XVIII. Então, nós talvez... não escancaradamente, né? Porque qualquer crítica que se faça, você é taxado como comunista a este governo, e o comunismo é um mal para a humanidade. A China ela tem uma relação com o mundo, mas ela é um comunismo cruel para o seu povo. E realmente você tem razão. Esse modelo que nós estamos levando, porque não vejo nenhum modelo no Brasil, né? Se a China tem esse modelo que citas, e nós temos uma semelhança a isso, o da China é por exploração do povo. O do Brasil é por omissão. Breve intervalo na programação, já nós voltamos. Hoje nós estamos mergulhando na pensamentos da educação. De certa forma, um raciocínio, né, um pensamento sobre educação no nosso Brasil. Já voltamos. Existem 1000 maneiras de você... Só para corrigir, Miguel, tivemos uma dificuldade técnica aqui, só um pouquinho, agora vai.
Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores. Pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público. (10h48), já estamos de volta aqui na programação do Sabe Caxias by Bitcom, temperatura marcando 19 graus em Caxias do Sul, na manhã desse dia 15 de outubro. Nós estamos aqui trazendo para você então toda a nossa programação. Hoje umas reflexões baseando-se a passagem do Dia dos Professores e os desafios da educação. Ontem nós conversamos com um especialista, um professor na área social, na assistência social, que nos mergulhou em muitos pensamentos e reflexões quanto à educação e quanto que a educação de qualidade também diminui as desigualdades e tira-nos dos índices de pobreza. A gente vê que muitas vezes as pessoas falam, tem que se investir em mais prisões, aumentar as carcerarias, nós temos que investir mais em segurança pública, aumentar o número de policiais, nós temos que investir mais em fiscalização, no sentido de combater o crime organizado. Mas quando a gente fala em investir em educação, reflete-se na outra contrapartida, no maior equilíbrio e rompimento das desigualdades. E aí afasta muitas vezes as pessoas desse caminho
já é sabido de tudo isso. Inclusive, dados estatísticos que foi apresentado por esse professor mostra aqui uma sociedade onde investe massivamente, mostrou dados europeus, os índices de criminalidade são muito baixíssimos, porque a intelectualidade, o conhecimento intelectual, a diminuição da evasão escolar prepara eles para que quando chegam na juventude, na sua idade, da maioridade até extensiva aos 30 anos, eles estão melhores preparados, eles estão intelectualmente prontos para poder, e moralmente preparados para poder exercer suas funções como cidadão. E exercendo sua função como cidadão, eles transformam o mundo melhor, diminuindo as desigualdades e afugentando do mundo da drogadição, afugentando do mundo da criminalidade e afugentando muitas vezes, né, da desintelectualidade, que forçosamente nos levam a muitas viciações na vida, né? Nos levam a todas as peripécias que ligam e nos conectam ao flagelo da moralidade que nos fazem entrar em quedas. Aí muitas vezes a gente vê que essa queda não é pessoal, porque arrasta famílias, arrasta gerações e vira um charco em uma sociedade. Enquanto uma sociedade não entender isso e não trabalhar para que seja, né, levado uma educação de qualidade com princípios morais e pelo crescimento do ser humano e do humano como fator, como sim, não adianta investir em presídios e investir para aumentar o número de policiais, porque só vai virar uma roda sem fim. Nós vamos estar aqui um dia sendo um país de carcerários, né? Um país de carcerários, e vai precisar de uma polícia muito dura que cada vez mais reprime, e isso aumenta as desigualdades. Um povo que não tem acesso pelas políticas educacionais, e a contrapartida, né, do outro lado, uma elite que cada vez mais fornecida e baseada no seu estudo vai fazer forçosamente essa classe subalterna ficar na posição que está. Porque a gente sabe que há os conflitos entre classes mais elevadas, abastadas, com as classes mais baixas. Não conflito de brigas, mas geralmente nós ficamos à mercê e temos que trabalhar com o corpo e trabalhar com tudo que nós temos para que nós possamos pelo menos ter um alimento para comer, porque nós não temos condições acadêmicas, intelectuais e conhecimento para sair da posição onde nós estamos. É um lodo que, com sem as necessidades, observações dos governantes, com as políticas públicas adequadas e certas, é um lodo, é um charco que poderá se arrastar por muitas gerações aí, Miguel. O problema, meu caro Edinho, é que a galera não está nem aí, né? A galera... Nem os popular, políticos, né? não tem nem político consciente para essas questões do país. Nós não temos, é difícil vê-los. A generalização, ela faz mal para a nossa sociedade, porque ela também é parte de preconceitos e de ignorância. E é claro que nós sabemos nisso aqui no programa, porque temos combatido isso. E quando se fala aos políticos, eu tenho certeza que a gente quer dizer a maioria, né? Porque senão não estaríamos assim, né, Edinho? Existe o bom político, mas ele precisa ser pensado, né? Onde ele está? Onde ele está que não age? Onde ele está que não transforma? E o preconceito é real, é fato. Nós temos uma sociedade desigual porque as pessoas não querem dar a igualdade. Nós viemos de um Brasil feudal, das feitorias e das sesmarias, e depois basta ver como é dividida, né, antes da internet, os monopólios das comunicações por grupos de família. Então, uma família que pudesse explorar aí a comunicação se cria como um reinado, e ao redor deles, né, funcionários trabalhando para sobreviver e gerando-se aí grandes fortunas. Basta ver como funcionam os grandes conglomerados econômicos. É preciso para muita gente ainda neste capitalismo atrasado que nós vivemos no Brasil, o funcionário com baixo salário, uma mão de obra rotativa, a evasão fiscal, para que eles sintam-se expansionistas, para que se cresça. E é preciso repetir que nessa impulsiva generalização da era da rede social, onde tudo se transforma numa imediata fachada e numa imediata constatação, criticar esta forma de capitalismo não quer dizer defender
o comunismo, que matou muita gente, e nem tampouco o nazismo, que matou tanta gente quanto, obviamente. Não se trata de radicalizar a questão, se trata de ver os fatos, que o abismo social escancarado pela pandemia que não terminou, e você veja bem que são os mais pobres que sofrem. Ora, veja, Edinho, a pesquisa que se fez da pandemia, depois de 1 ano de pandemia, constatou-se que são os mais pobres que sofrem. Precisa pesquisa para saber que são os mais pobres que sofrem em qualquer situação? Se chover granizo, quem é que vai sofrer? Se der uma enchente, quem é que vai sofrer? Se der um terremoto, quem é que vai sofrer? Sempre são os menos protegidos. Quem é que sofre as doenças? Quem é que... A pessoa que tem um câncer, que está na fila do SUS, ela está lá porque ela quer? A pessoa que tem um câncer de mama, ela está lá porque ela quer, porque ela poderia... Então, o Brasil vive o princípio e absurdamente, né, se coloca como manchete, cientistas descobrem que os mais pobres sofreram na pandemia. Ora, bolas, né? Que hipocrisia, que infantilismo social, porque são criados estudantes em bolhas privadas que não têm contato com a pobreza. Então, eles acham que a pobreza não existe. Isso fez com que Buda se transformasse, né, no avatar, porque ele foi criado no laboratório do rei, e quando ele percebeu que o mundo real era outra coisa, se transformou num avatar, porque ele percebeu a realidade do mundo. Nós achamos no Brasil ainda, né, que a Revolução Francesa não aconteceu, que é um mito, né, que é fake news. Se não tem pão, por que não comem bolo? Ora, são os mais pobres que sofrem em qualquer parte do mundo. E aqui no Brasil, os pobres continuam passando grande necessidade. A maioria dos políticos, e você fala muito bem, né? Existem políticos sérios, mas eles são cooptados, são engolidos ou acovardados, ou não têm mais forças para lutar, mesmo que com coragem, para vencer esta hipocrisia social que se vive num país que quer essa massa de manobra no capitalismo, mantida por baixo, para ter voto nas eleições, né? Muita gente percebeu isso, é um absurdo, temos 500 candidatos aqui em Caxias do Sul, Edinho. Se percebeu isso, enquanto isso não mudar, né, é preciso ser solidário a quem sofre, os pobres, porque quem tem dinheiro se resolve, viaja, come, se protege, vai aos médicos. Pobre morre, pobre sofre, Edinho. É complicado, é complicadíssimo, né? E as pessoas dizem que faltam oportunidades, né? Quando nós temos de verdade uma atenção para isso, as oportunidades vão crescer. E as oportunidades têm que vir de quem está no comando da nação. Esse é o provedor das oportunidades, né? Eu não tive oportunidade na vida, né? Você esperou uma oportunidade que não veio, mas essa oportunidade tem que ser colocada. Por isso tem que ter afinamento com tudo isso, né? A gente poderia... Que pena que o tempo encerrou, Miguel, mas nós poderíamos falar um pouquinho sobre artes, né? Nós poderíamos falar um pouquinho sobre a música, né? Sobre tudo isso que faz parte da expressão. Mas que quando uma sociedade, uma civilização cresce moralmente e intelectualmente, a resposta para as artes, né, a resposta para a erudição ela é tamanha e toda a sociedade cresce, porque a maior expressão de uma sociedade, a maior expressão de um povo, no maior grau de intelectualidade é quando ele começa a fomentar suas artes, começa a fomentar obras. Isso é um marco que a sociedade está ebulindo em crescimento. Isso, para vocês terem uma noção, para quem estuda um pouco de filosofia, gosta de filosofia, marca o renascentismo, né? O período da Renascença e do renascentismo vem mostrar que a intelectualidade cresceu e isso culminou em revoluções, abolição da escravatura, sem mencionar antes a queda do sistema monárquico que ocorreu na Europa, que foi alicerçado depois por um período pré-imperialismo, mas depois se transformou na república, que hoje, né, é um dos sistemas adotados no mundo, inclusive o Brasil adota esse sistema que visa olhar
olhar o homem e dar mais liberdade ao homem. Mas para isso precisamos evoluir muito. É um caminho que somente a pauta da educação traz. Mas isso não tira nem um pouquinho a sombra e o brilhantismo desses profissionais que estão na linha de batalha todos os dias, dentro das escolas, com as condições no qual se encontram, aqui no Rio Grande do Sul com salários parcelados, né? Salário parcelados e todas as dificuldades na linha de frente. Miguel, faça o pensamento intelectual final e vamos encerrando esse nosso programa, que com certeza vai ficar registrado aí nos anais da casa com muita intelectualidade. Esse é o programa de fechar em livro, né? No sentido de guardá-lo e colocar na estante quando precisar pegar para dar uma consultada, que tem muito conteúdo positivo. Falando humildemente, com todo respeito, Edinho, quem foi que ensinou o médico? Quem foi que ensinou o engenheiro? Quem foi que ensinou o político? Primeiro os pais, depois os professores, teoricamente falando, não é? Uma sociedade ideal. Quem foi que ensinou a criatura que está comandando o país hoje? Professores, eles são a base da sociedade, a transmissão do conhecimento. Naturalmente, a transmissão do conhecimento exige, para ter qualidade, ciência. A construção de um novo Brasil passa por esta reformulação, ou pelo menos por esta observação dos artigos da Constituição, que não fiquem somente guardados em gavetas, não é, Edinho? Então fica aí a nossa solidariedade, o nosso esforço para um Brasil melhor. Muitas coisas vão ficar para o futuro. Daqui a 10 anos nós vamos pegar esse programa e vamos ver que as coisas realmente tiveram convulsões, porque o Brasil vai ter convulsões para acabar com esse abismo. Isso é lamentável, não é profético, é fato matemático. Né? Enquanto 700 mil jovens abandonam a escola, você acha que o Brasil vai ter paz? Não vai. Né? A paz só virá de um pacto social reformulado de acordo com uma Constituição realmente positiva. E nem falamos aí, né, do abrandamento das leis de trânsito que entra em vigor hoje. Esse é um assunto para amanhã, Edinho. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. E temos que refletir aí com uma certa tristeza algumas coisas, mas é preciso comentar o assunto, porque não são só flores e borboletas que se constrói uma nação. Um abraço a todos, voltamos amanhã, vem o Lance Esportivo. Tchau, tchau, Edinho, um abraço, obrigado, querido. Um abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.